Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao mais um Sem Reservas. E hoje o programa é muito especial, porque a gente comemora uma data muito especial. Hoje, dia 1º de dezembro, a gente comemora o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E meu convidado especial de hoje é Rico Vasconcelos, clínico geral e infectologista, formado e doutor pela USP, coordenador clínico de estudos da PrEP e da vacina preventiva contra o HIV no Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Também, além de sua grande atuação, ele difunde e democratiza a temática de prevenção e tratamento do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. E aí, Rico, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, Falei André. tudo direitinho. Aqui tá faltando Falou mais quanta alguma coisa, coisa, né? Nossa, seu currículo... Desculpa. Né? Acho que tem mais coisas, mas acho que você pode falar um pouquinho mais. E aí, dentro daqui da sua apresentação, uma coisa que me chamou a atenção foi o tratamento do HIV e outras infecções. Porque antigamente a gente falava sobre doenças sexualmente transmissíveis. E agora você está usando infecções, é isso? Qual a diferença de um para outro? Exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Imagina. André. É um enorme prazer. Você sabe que eu gosto de falar sobre isso. Sim. Então, quando você me convidou, eu falei, opa, bora. Não, e a conversa é papo reto. Não tem rodeios, é direto, didático, do jeito que a gente gosta. E assim, o Rico, ele é simples e direto. E é isso que a gente vai falar hoje. Simples e direto. Por que mudou o nome? Era DST, doença sexualmente transmissível, e virou IST, infecção sexualmente transmissível. Isso foi uma recomendação da OMS no ano de 2016, veja que já faz um tempo. E a ideia é que o termo doença pressupõe sintomas. Eu não falo para você, André, hoje eu estou super doente. O que você está sentindo, Rico? Não, nada. Não, eu só estou doente se eu tiver com algum sintoma. E a gente sabe que essas bactérias e vírus que são transmitidos por via sexual nem sempre causam sintomas. E justamente quando uma pessoa tem sintomas, ela procura o médico e faz o tratamento, faz o diagnóstico e se cuida. Quando a pessoa não tem sintoma, quando tem uma infecção assintomática, ela que é não... o pior ainda, né? Isso, porque ela não procura o médico, não se trata e não pode curar e deixar de transmitir para frente. As pessoas sintomáticas não são um problema para a epidemia. As pessoas assintomáticas são, porque elas não sabem, não se testam, não se tratam e por isso continuam transmitindo. Dentro das infecções sexualmente transmissíveis, quais as mais comuns que são assintomáticas? Sim, cito aqui de cara 3 que fazem um estrago no mundo. Sífilis, eu posso pegar e não ter nenhum sintoma e passar para frente sem saber que eu estou transmitindo. Gonorreia e clamídia, que são 2 bactérias super transmissíveis. Sexo oral transmite com muita facilidade, gonorreia e clamídia. E a gente tem essas 2 bactérias como as 2 mais frequentes ISTs do mundo. A OMS estima que todos os dias no mundo aconteçam 1 milhão de casos novos de infecção por gonorreia e clamídia. A grande maior parte dessas infecções são transmitidas a partir de uma pessoa que não tinha sintomas. Quando eu estou com uma descarga de pus, saindo pus pela minha uretra, eu não vou num date. Sim. Quando eu não estou sentindo nada, eu vou num date. Sim. E eu posso estar com a bactéria e eu transmito para outra pessoa. Por isso o que sintoma, então, da gonorreia é quando sai o pus. Um dos sintomas. Um dos sintomas. Um dos sintomas. Mas e quando não sai? E se ela continua com a doença? O que pode acontecer a longo prazo, por exemplo? Algum tipo de efeito colateral? Tipo, não é efeito colateral, é algum tipo de... complicações. É. Então, para um homem adulto, um homem cisgênero que tem pênis, existem poucas graves complicações de uma infecção assintomática por gonorreia e clamídia que não são tratadas. Posso citar uma coisa rara, mas que pode acontecer. Existe um estreitamento do canal do xixi, da uretra. Isso não é extremamente frequente, mas pode acontecer. O grande problema é que continua passando para outras pessoas. Aí que é o problema. O grande problema da infecção assintomática por gonorreia e clamídia está nas mulheres cisgênero, nas pessoas com ovários, trompas, úteros.
porque é uma importante causa de infertilidade a mulher cis ter a bactéria e não saber. E um dia vai tentar engravidar e não consegue. Porque ficou ali por anos com aquela bactéria. Mas não necessariamente isso gera um câncer de útero. Não, nada a ver com câncer. Ok. Não tem a ver com Ela fica câncer. estéril, então. Isso. Só dando exemplos de por que a gente chama de IST agora e não mais D, né? No caso da sífilis é pior, né? Caso da sífilis tem mais chances de alguma coisa não ir muito bem, da pessoa ficar mais grave, né? Exemplos de sífilis não tratado, o que pode causar? Pode causar infecção no olho. Eu tenho um paciente que já perdeu a visão de um olho por causa de uma sífilis que ele não tinha testado e tratado. Existe meningite por sífilis, existem coisas mais graves que a sífilis pode fazer quando não diagnosticada. Demência? Demência não tanto, mas existe alteração de comportamento por causa da infecção neurológica da sífilis. A gente chama de neurosífilis, isso. Não é exatamente frequente, mas certamente ela acontece quando uma pessoa pegou sífilis, não fez o diagnóstico e deixou o tempo passar. Por esse motivo, então, que desde 2016 a OMS fala: qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa, não importa se tem sintomas ou não, deve ter uma rotina de testagem. É super frequente, André, a história, assim, feijão com arroz do consultório. O cara que saiu com um menino, só, sei lá, tipo, transaram rapidinho, chuparam, e o dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, começa a aparecer sintoma nele, de alguma infecção que ele pegou. E aí ele, quando fala com o menino, olha, depois que a gente transou, eu comecei a ter, sei lá, pus na uretra. Aí o menino fala, imagina, não foi de mim que você pegou, eu não tô sentindo nada. Porque ele já, na verdade, já é assintomático. Ele é um carregador assintomático da bactéria que passou para o segundo e o outro teve sintomas. Ou ele teve o sintoma e nem se tocou do que era e também não buscou tratamento. Geralmente, quando tem sintoma, a pessoa procura o médico, né? porque incomoda. Acordar de manhã para fazer xixi, tá ardendo, verdade. O cara não vai ficar vivendo, sentindo aquilo. Mas sacanagem, né, gente? A pessoa falar isso, tirar o corpo fora. Eu acho que tem muito de educação sexual que a gente precisa entender que se um cara que eu saí há alguns dias me liga para dizer, Rico, depois que a gente transou, apareceu tal sintoma, é bom você dar uma olhada. Eu não tenho que dizer para ele, imagina, não foi de mim. Eu tenho que dizer, obrigado por você ter me avisado. Porque agora eu posso me cuidar e ir atrás, porque eu posso estar carregando a tua bactéria. A maioria, acho que a reação das pessoas fala assim, seu desgraçado, você me passou isso. Ou não foi de mim que você pegou, você transa com todo mundo. Exatamente, você é que é uma puta, né? O nome disso é rastreamento de contato, que para Covid a gente aprendeu rapidinho como é que faz, né? Se a gente sai, André, para comer uma pizza e 2 dias depois eu começo a ter sintomas de Covid, eu te aviso. André, é bom você testar, porque eu descobri que eu tô com Covid e tal. Por que para IST a gente já tá aí há séculos e ainda existe todo esse tabu, essa dificuldade para falar? E é exatamente que aí eu ia falar para você, porque esse preconceito, né? E aí a gente volta para o nosso assunto. A gente fez tudo isso, que é super válido, que a gente está falando, mas aí, já pegando o gancho no que você falou agora, realmente aí eu te pergunto, HIV ainda é um tabu? Opa, e como? Existe uma coisa que a gente dá o nome de sorofobia, que é o nome dado para aquela discriminação que as pessoas têm com alguém que vive com HIV, com vírus, ou com quem vive com HIV, né? E a sorofobia, eu me arrisco a dizer que em 2022 é o que há de pior na vida de uma pessoa que vive com HIV. Porque não é mais difícil fazer diagnóstico, um pouco de saliva, você consegue fazer um teste rápido de HIV, não é difícil de tratar mais, não é mais uma sentença de morte, não, ao contrário, a pessoa trata e fica bem, com saúde, e vive a vida toda. E o que é difícil de uma pessoa que em 2022 vive com HIV? É difícil ela lidar com a sorofobia que existe no mundo, essa discriminação. Mas você acha que essa sorofobia ela é muito mais acentuada no Brasil? Não, no mundo todo porque tem. Às vezes eu acho que os Estados Unidos presenciais, né, a gente vê Depende do lugar. Eles são muito práticos, né? Depende do lugar. Na Europa são muito práticos, mas o Brasil tem esse preconceito. Eu acho que o que o Brasil tem diferente dos Estados Unidos é a sorofobia que existe dentro da comunidade LGBT.
que lá nos Estados Unidos isso é uma coisa um pouco mais avançada, apesar de na sociedade como um todo ainda ter muita sorofobia. Aqui no Brasil, a gente vê que dentro da comunidade LGBT tem muita sorofobia. Existe aquele pensamento equivocado de que pega HIV ou pega uma IST aquela pessoa que fez coisa errada, que fez o que não devia. Por que que Ou pegou seja, HIV? você é vadia, você é puta, você é uma promíscua. Isso, né? exatamente. O que é um grande equívoco, né? Quem que pode pegar uma IST na sua vida? Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa. E olha, olhando para o Brasil de longe, assim como um todo, mais de 90% da população tem vida sexual ativa. E não tem a ver com castigo, com coisa errada, tem a ver com exposição. Se uma pessoa que tem vida sexual ativa não se testa para ISTs, ela pode ter pego e não sabe e está transmitindo para frente. Não existe culpa nisso. E mais do que isso, eu gosto sempre de dizer, André, que ainda bem que o ser humano transa, né? Senão a gente não teria ido muito longe. A gente não estaria aqui para falar. Mas eu vejo que nos últimos anos, e obviamente acredito que pelos tratamentos que você vai né, que você inclusive coordena, né? Que a gente vai falar sobre isso também, houve uma liberdade sexual muito maior, né? Então as pessoas estão transando muito mais, e até porque pelos aplicativos, né? As facilidades e lugares que se propiciam, né? Esses ambientes, Sim, sim. essas situações, né? De sexo fácil, e até mesmo as drogas, né, que a gente pode até abordar esse assunto, que é assunto polêmico, porque as drogas também estimulam, às vezes, um pouco mais a vulnerabilidade, né, da sexualidade da pessoa. Sem dúvida. Né? Eu acho que isso é legal a gente abordar. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria que você explicasse também, desse um pouquinho do panorama de como está a situação do HIV/AIDS no Brasil hoje. Sim, né? vamos Aumentou, lá. Né? Onde estamos e para onde vamos? Acho que uma pessoa desavisada, assim, tipo, senso comum, que for parada na rua e a gente perguntar, e aí, como você acha que está a epidemia de HIV? O senso comum diz que parece que está indo bem, que a gente não ouve muito mais falar, né? Tirando o 1º de dezembro e o dezembro vermelho, não é um assunto que ocupa muito a pauta, como ocupava na década de 90, como... Essa impressão de que a epidemia de HIV no Brasil está controlada e que está tudo bem, está errada. A gente tem uma epidemia de HIV no Brasil que ainda cresce, e ainda cresce de maneira acelerada e concentrada. A gente ainda tem mais de 30, 40 mil novos casos de infecção por HIV todos os anos registrados no país inteiro, e esses 40 mil casos, eles não se distribuem na população brasileira de maneira homogênea, que nem Covid, que nem dengue, que o mosquito pica todo mundo, pica bebê, pica velhinho. A Covid, a gotícula no metrô vai na mulher, no homem. Não, o HIV é uma epidemia, é uma infecção que se espalha na população brasileira, se concentrando em alguns subgrupos populacionais, principalmente homens gays e bissexuais e pessoas trans. O Brasil tem uma epidemia concentrada nessas duas populações e que, infelizmente, está se concentrando. A cada ano que passa, cada vez mais a prevalência de infecção por HIV cresce nessa população. Mas quando você fala exatamente, principalmente na população, homem com homem, homens que transam com homens, né, homens gays e trans, você não está estigmatizando e tudo. Eu falo isso porque isso é polêmico. E eu acredito que você deve, quando você fala isso, você pode ser criticado, né, muito. Então vamos lá, você que está me criticando, eu vou te explicar o que eu estou dizendo. Exato, é isso que eu acho que é legal explicar, porque tudo que essa luta que todos, né, têm de tirar esse estigma e esse peso da comunidade LGBT, que é essa peste gay que foi falada. Porque quando você fala isso, a gente pode estar voltando àquilo, né? Não, eu explico, são números. Exato, são números. Isso é importante para gente. Desses 40 mil novos casos que aconteceram, novos casos de HIV no Brasil no ano passado, a gente teve mais de metade, 52% dos casos, foram registrados em homens gays. Aí eu paro e peço para quem está me criticando fazer um exercício.
52%, mais da metade dos casos novos de infecção por HIV no último ano, aconteceram numa população que é relativamente pequena. Qual é a porcentagem da população de homens no Brasil que se declara gay ou bissexual? Pequena. Depende do estudo, você vai encontrar 6%, 10%, 12%. Então você está sendo. Essa tua afirmação é baseado num contingente de pessoas, em números. Muitos casos, numa população pequena, acontece o quê? Entendi. A prevalência de infecção por HIV nessa população é grande. Só para você entender, sabe quantos por cento da população brasileira vive com HIV? Se eu pegar toda a população brasileira, colocar dentro de um globo de bingo e rodar e sortear uma pessoa, qual que é a chance de eu pegar uma pessoa que vive com HIV? 0,4%. Ao longo dos anos, essa prevalência continua em 0,4%. Que eu acho que hoje, no Brasil, são 960 mil casos, ou só em São Paulo? Pessoas vivendo com HIV? Com HIV. Passou de 1 milhão já. Já passou de 1 milhão. Já passou de 1 milhão. Acabou de passar de 1 milhão. Uhum. Agora, digamos que de toda a população que eu coloquei dentro do globo do bingo, eu peço para todo mundo sair e quero que fique apenas homens gays e bissexuais. Aí eu embaralho de novo e sorteio uma pessoa. Qual que é a chance de eu pegar uma pessoa que vive com HIV? O último dado brasileiro que a gente tem é de 18,4%, 18,4% comparado com 0,4% na população geral. E esse 18%... Da população que se declaram gays. Isso. Né? Tá, Isso. E aí, muda tudo, né? 18,4% é a média de um estudo que avaliou 12 capitais brasileiras, e a capital que teve a maior prevalência de HIV entre homens gays foi São Paulo, que encontrou 25%. 1 a cada 4 homens gays de São Paulo vive com HIV. Então, se alguém olha esse número e compara com a população geral, que é de 0,4%, e fala que não é possível afirmar que a epidemia de HIV se concentra em homens gays, é uma pessoa que não está querendo enxergar verdades. E entenda, André, que eu não estou querendo dizer que a pessoa se infectou por HIV porque é gay. Eu estou querendo dizer, população gay, preste atenção. No seu quintal está chovendo mais do que no quintal da população hétero. Então, você precisa estar atento a esse tema, HIV, prevenção, testagem e acompanhamento da sua saúde sexual, porque a chance de você cruzar com alguém que vive com HIV nas suas andanças pelo mundo é muito maior do que a chance de um homem hétero cruzar com uma mulher que vive com HIV por aí. Só isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa pega HIV porque é gay, porque é trans. Monkeypox, por exemplo, é outra epidemia que se concentra entre homens gays. Eles estão pegando monkeypox, varíola dos macacos, porque são gays? Não, porque é essa rede em que o vírus está circulando. Você deixar de alertar essas pessoas dessa maior vulnerabilidade que elas têm é, por si só, uma vulnerabilização deles. Se você não fala com medo de estigmatizá-los, eles vão continuar vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Na história do HIV, qual foi a origem? Teve alguma origem em relação à questão de zoofilia de homem com algum igual animal? Acho que não foi zoofilia. A hipótese que eles têm é que o HIV é uma mutação de um vírus que infectava macacos na África, e na África tem muitos países que comem carne de macaco. Então, na manipulação da carne, cortando, alguém pode ter se acidentado e se infectado. Justo foi uma gay? Eu acho que assim, quando a gente chega no porquê que a epidemia se espalhou mais rápido entre homens gays, eu convido você a tentar pensar comigo. Você sabia que homens gays trocam de parceiros ao longo da sua vida com uma frequência maior do que homens héteros? Homens héteros transam o mesmo número de vezes ao longo da sua vida, mas com menos troca de parcerias. Ele transa mais vezes com as mesmas parceiras. Sim. Uns homens gays, é muito comum você ouvir a história aqui. Hoje em dia é muito mais que a abertura de relacionamentos. Isso, exatamente. Né? Isso não é uma coisa exatamente comum entre casais heterossexuais. Ele pode até ter uma foda extra. Isso. Né? Mas... Você vê muito na história de homens héteros, que tem uma parceira fixa com que ele transa um tempão e tem
uma amante, ele transa de vez em quando. Mas nesse caso ele usa camisinha porque ele tem medo de engravidar. Se elas não tomarem pílulas, aí eles vão fazer alguma coisa, que é o medo deles, né? Então, o comportamento sexual que diferentes populações têm acabam fazendo com que as doenças se espalhem de maneira diferente. E entenda que eu não estou querendo dizer que isso é errado. Ah, os gays estão errados porque trocam mais de parceiro. Não, eu estou identificando um comportamento e estou explicando que o monkeypox se espalha mais rápido por causa dessa troca maior de parcerias. Sim. E avisá-los de que eles estão mais vulneráveis ao monkeypox é fundamental. Mas isso quer dizer que então os homens gays são mais promíscuos? Promíscuo é uma palavra que tem uma carga de julgamento muito grande, tudo né? Tudo isso vem com uma carga de julgamento. E quando você fala, né, que o HIV está mais concentrado na comunidade, né, LGBT, principalmente trans. LGBT não. Homens, gays e mulheres trans. Lésbica tem uma prevalência baixíssima. Exato. Corrige. Obrigado por me corrigir. Entre homens gays e pessoas trans, estigmatiza, né? Não é para estigmatizar, é para orientá-los de que, olha, quando você sair na rua, tem mais chance de chover. Você tem que estar sempre atento ao guarda-chuva, a capa de chuva, a bota, o que você quiser usar como prevenção. É mais fácil um homem gay cruzar por aí com HIV do que um homem hétero. Entendi. É isso que eu estou dizendo. Prevalência, números. E para onde vai a epidemia de HIV? A gente já vê alguns lugares do Brasil mostrando uma queda dessa concentração acentuada nessas populações. Um lugar que está mostrando muito isso é São Paulo. O município de São Paulo conseguiu fazer, entre 2018 e 2021, com que o número de novos casos de infecção por HIV caísse em 36%. Em quem? Entre homens. Por que será que está caindo a incidência de HIV entre homens? Porque eles estão acessando a PrEP. São Paulo é o lugar do Brasil que mais gente tem tomando PrEP. O que é PrEP? PrEP é a sigla que a gente dá para profilaxia pré-exposição, a sigla do inglês, por isso que as letrinhas não batem com profilaxia pré-exposição, que é um método de prevenção mais moderninho, que chegou ao Brasil em 2018, disponibilizado gratuitamente pelo SUS. E antes era o que? O Truvada? Continua sendo? O Truvada é um nome comercial do medicamento que era utilizado na PrEP, né? Tá. O que a gente usa pelo SUS agora não é mais o Truvada de marca. Já é uma indústria brasileira que vende um genérico, que era mais barato. E nada mais é a PrEP do que dar medicamentos antirretrovirais para uma pessoa que não vive com HIV, mas que é vulnerável na sua vida sexual, para que ela não se infecte com HIV. É dar remédio para a pessoa não pegar a infecção. E a adesão tem sido muito boa, né? Por que é legal a PrEP? Porque a gente começa a ter uma alternativa para aquela pessoa que só com a camisinha não está conseguindo se proteger de maneira adequada. Que a camisinha, ela é excelente em termos de prevenção. Maravilhosa desde que a pessoa use. Esse é um problema da camisinha. Ela só funciona se você usar. Convenhamos que eu posso estar falando aqui uma bobagem, se você pode até me corrigir, mas o comportamento, né, pelo menos o que a gente percebe e vê, é que hoje nem se pergunta em usar camisinha. As pessoas transam e já nem perguntam se você é soro positivo, se você usa PrEP ou não. Porque eu acho que nesses dois casos, que ou a pessoa ela é HIV positiva, mas ela é indetectável, então ela não passa para outra pessoa, e a que toma PrEP também não vai passar. Então é isso que está acontecendo, é isso? Isso, existe uma coisa chamada compensação de risco. Por isso essa liberdade, vamos dizer, sexual novamente? Eu acho que é multifatorial, né? Não é só por causa da PrEP ou só por causa da possibilidade de tratar o HIV. Né? É um sucesso, porque você está dizendo que as pessoas estão usando menos camisinha agora, e eu te digo que São Paulo está conseguindo fazer com que o número de novos casos de HIV por ano despenque. Igual aconteceu em Londres, igual aconteceu em Sydney, igual aconteceu em Washington, igual aconteceu em Berlim. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a dar uma alternativa para quem não quer, não consegue, não gosta de usar camisinha,
para que ela se previna do HIV, você dá a alternativa. Olha, eu sei que algumas pessoas não vão se dar bem com a camisinha mesmo. Você já ouviu falar de PrEP? Essa pessoa adora e vai. Durante 40 anos, André, qualquer que fosse o tema dentro desse assunto prevenção, ali no atendimento médico, a resposta que a gente dava era sempre a mesma, era use camisinha. Aí ele falava, mas sabe o que é, doutor? É que eu tô namorando e a gente já não tá mais querendo mais usar camisinha. A resposta era, use camisinha. Aí o cara falava, eu sei que tem que usar, eu até consigo usar na primeira transada, mas na segunda, aí eu já não uso mais. A gente repetia, use camisinha. Aí quando o cara falava, a camisinha me tira a sensibilidade, eu acho mais gostoso, eu tenho mais tesão em transar sem camisinha. Aí eu te dizia pra ele, use camisinha. Não, era monotemático. A época que eu chamava de o imperialismo do látex, porque não tinha alternativa. Era ou use camisinha ou abstinência sexual. O método Damares, né? Para prevenção. Isso estava fadado ao insucesso, por causa desse problema da camisinha que eu falei. Ela só funciona para quem usa, e para quem usa direitinho. Quem usa sempre. A pessoa que usa quase sempre e tem brechas no uso da camisinha, porque estava bêbado, porque estava louco, tinha usado alguma coisa, porque estava apaixonado, porque estava com tesão, é nas brechas que a pessoa acaba se infectando. Quando chega a PrEP, você pega esse cara que tinha brechas na prevenção e que até então levava sermão no serviço de saúde, né? Chegava e falava, eu preciso fazer o teste de novo de HIV porque eu transei de novo sem camisinha. Ele levava uma bronca. Falava, você é louco? Você quer pegar HIV? Ele falava, não, eu tô fazendo tudo que eu consigo. Aí a gente pega esse cara e fala, eu entendo, algumas pessoas são assim. Vem cá, existem outras alternativas de prevenção de HIV. E tomando o comprimido da PrEP direitinho, a pessoa vai estar maravilhosamente bem protegida do HIV. Sempre parece alguém que levanta o dedinho quando eu digo isso e falo, mas Rico, a PrEP só protege do HIV, não protege das outras ISTs. E é isso que eu queria perguntar para ele. Né, o Rico trata esse assunto, né, do HIV de uma forma muito leve e didática, que é isso que eu gosto, né? O Rico já tive outras oportunidades de colaborações com o Universo A que nós tínhamos, que foi maravilhoso. E que isso bons tempos e que nos ajudou muito naquele sentido, mas que ainda eu acho que sempre é bom estar falando sobre esse assunto, né? Então, tanto é que a nossa pauta era, temos que falar sobre HIV. E aqui estamos falando, né? Agora, eu vejo que, como eu falei, você trata de uma forma leve, né, sem julgamentos, porque às vezes o paciente chega no consultório e ele, né, talvez ele, como você fala, tem que usar camisinha, mas às vezes ele não consegue usar camisinha, ou por algum motivo ele não consegue usar. E graças à PrEP, né, as pessoas hoje, elas conseguem ter muito mais prazer e ficar tranquilas em relação, né, a aderência desse tratamento. O que eu pergunto para você é o seguinte, você acha que, primeiro você se considera um médico muito progressista, muito além do seu tempo, porque acredito que existe muitos médicos que ainda falam, usa camisinha, e reprime o paciente, né? E a outra pergunta é, você falar, use camisinha, se tornou demodê? Vou começar pela segunda pergunta, tá? Eu acho que o que ficou demodê é você achar que um método só de prevenção vai dar conta do recado. A gente teve em 2021 1.500.000 novos casos de infecção por HIV no mundo todo. E esse número está caindo devagar. É muita gente pegando HIV todos os anos, é uma torneirinha aberta, despejando novos casos que não está fechando. Então, acreditar que um método só, use camisinha, vai conseguir fazer com que essa torneira de novos casos se feche, é isso que já está desatualizado. E a gente entende, pela moderna ciência da prevenção, que os melhores métodos de prevenção para cada pessoa são aqueles que a pessoa escolhe e consegue usar com boa adesão. Quem consegue usar camisinha, o que eu digo é, ótimo, continue. Ainda bem que existe
gente que está super bem com camisinha. Eu, no consultório, tenho um paciente, não é um, são vários, que falam, eu prefiro transar com camisinha. Rico, eu não gosto de transar sem camisinha. Eu acho que o sexo sem camisinha é pior. Tem paciente que fala isso. Os motivos de cada um são os motivos de cada um. Claro. Por exemplo... É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu já vi um monte de gente falar assim, eu prefiro transar com camisinha que eu demoro mais tempo para gozar. Olha. E aí o meu desempenho ali na relação é mais satisfatório. Sem camisinha, eu gozo rapidinho. Eu já vi paciente falar assim, eu prefiro transar com camisinha porque eu tenho nojo. Sexo anal. Não quero, não gosto. Então, camisinha Para não... as gays despreparadas. Então não existe essa ideia de que camisinha já era. Ainda existe um papel no mundo, e até brinco com os meus pacientes no consultório, que isso que você acabou de falar, André, que as pessoas não querem mais usar camisinha, é uma coisa que eu ouço bastante no consultório. Mas assim, eu fico lá uma tarde inteira no consultório. Primeiro o paciente senta e fala, ninguém mais quer usar camisinha, e eu quero. Aí o segundo vem e senta e fala, ninguém mais quer usar camisinha, mas eu quero. Aí vem o terceiro, senta e fala, ninguém mais quer usar... Eu falo, vocês precisam se encontrar? Por quê? Claro que existe gente que ainda usa camisinha. Claro. É a mesma coisa dizer que a PrEP vai funcionar para todo mundo, é a mesma coisa eu dizer que a camisinha vai funcionar para todo mundo. Não. O melhor método, os melhores métodos, são aqueles que a pessoa escolhe e consegue usar direitinho. E quanto mais diferentes métodos de prevenção eu tiver, maior vai ser a chance de eu conseguir contemplar todos os diferentes contextos de vida. Legal, agora vamos lá. Ok, eu quero usar camisinha, uso camisinha, prefiro usar camisinha, porque... Encontrei minha turma, é mais higiênico, demoro mais para gozar e tudo mais. Ok, estourou a camisinha. O que acontece? E aí temos, acho que mais um outro programa, que é o PEP, que você vai falar. Isso. Ok, eu não quero usar camisinha, eu prefiro mesmo estar ali, né, sem camisinha, tenho muito mais prazer, né, minha relação é muito mais saudável e tudo mais, correndo os riscos de outras infecções, né? Sexualmente transmissíveis. Aprendi. Isso. Porém, quais os efeitos colaterais em tomar o PrEP a longo prazo? Essas são as duas maiores objeções que as pessoas fazem quando sabem da PrEP, né? Primeiro é efeito colateral e o depois mas a PrEP só protege do HIV, não protege das outras ISTs. Vamos lá. Tem gente diariamente no Twitter escrevendo que por que o cara vai tomar um remédio que vai fazer mal pro fígado dele se ele podia estar usando camisinha? É só usar camisinha. Eu sempre digo, você tá usando camisinha? O cara fala, tô. Continua usando. Bom para você. Não é porque existe PrEP que você precisa parar de usar camisinha. Depois, efeitos colaterais da PrEP não são hepáticos, como muita gente acha, que a PrEP vai fazer mal pro fígado. A PrEP, quando causa algum tipo de alteração no corpo da pessoa, é no rim, é renal e não hepático. Ela é rara, menos de 1% das pessoas que tomam PrEP pode desenvolver essa alteração ao longo do uso da medicação. Essa alteração era mais frequente em pessoas que têm mais de 50 anos de idade. E se eu for o azarado, que estou ali no menos de 1%, que tomando a PrEP, comecei a ter alteração na função renal. Eu identificando isso por meio de exames de rotina que a gente faz, quando eu interrompo a medicação, isso é totalmente reversível. E tudo volta ao normal. Mas isso também como qualquer outra medicação crônica que você toma, tem uma doença crônica que você tem que tomar ali. Eu estou tomando remédio da pressão, de repente, a pressão tá boa, mas eu começo a ter, sei lá, o ácido úrico aumenta. Tem um remédio para pressão que aumenta o ácido úrico. O que eu faço? Eu troco o remédio, dou outro remédio da pressão. Outra pergunta, né? Dúvida, na verdade. Quando você toma o PrEP, né, continuamente, ok, isso pode desenvolver em outros não. E aqueles que têm já o HIV, ele é portador do HIV. Ele vive com HIV, é o termo que a gente usa. Vive com HIV. E ele toma seu coquetel diariamente, né, rigorosamente. Existem diferenças de fórmulas e qual é o efeito colateral? Porque você fala, pode desenvolver no rim.
o coquetel, né? Uhum. Posso dizer assim? Acho que coquetel também dá uma impressão de que é um monte de exato, coisa, exato. né? Vou tomar 30 comprimidos por dia, Então, não que está é. muito mais moderno hoje, então, o tratamento atual. Boa. Qual o efeito colateral dele? Porque ele não pode parar. Sim. Né? Bom, assim, quando a gente está falando de tratamento de uma pessoa que vive com HIV, existem diversas formas de você tratar, não existe um esquema só. Você associa diferentes medicamentos antirretrovirais para controlar a infecção naquela pessoa. Se por acaso a pessoa está usando um esquema que causou um efeito colateral, o que você pode fazer é trocar aquele remédio que estava causando. Tá. Na PrEP, a gente não tem vários tipos de esquemas. A gente tem, é um pouco mais engessado. Por enquanto, no Brasil, só existe uma possibilidade, que é a associação de 2 medicamentos, tenofovir e entristabina, mas fora do Brasil já existem outras alternativas. É tudo questão de as outras chegarem até o Brasil. É a mesma coisa que a gente faz com qualquer tratamento de longo prazo. A gente deseja o efeito esperado daquele tratamento e acompanha para ver se vai ter o efeito colateral ou não. Não é todo mundo que toma remédio da pressão que tem o aumento do ácido úrico, mas aquelas que tiverem vai ter que adaptar o esquema da pressão. O tratamento com antirretroviral hoje deve ser os mais modernos hoje em dia. Brasil está um pouquinho para trás, viu? Eu vou te dizer que em 2018 a gente tinha o que tinha de melhor. De 2018 até 2022 a gente está usando a mesma coisa, não mudou nada. E nesses 4 anos que passaram, fora do Brasil, apareceram coisas mais legais. Como, por exemplo, tratamento que não envolve o uso de comprimidos. Existe já fora do Brasil a possibilidade de você tratar o HIV de uma pessoa com medicamentos antirretrovirais de longa geração injetáveis. Seja uma injeção no glúteo a cada 2 meses, ou seja, uma aplicação subcutânea na barriga a cada 6 meses. Isso já existe fora do Brasil. E aqui a gente está fazendo o quê? Dando comprimido para todo mundo. E é muito mais custoso seria esses aí, né? Eu acho que tem a questão do preço, sim, mas tem também, a gente consegue perceber nos últimos anos aqui no Brasil, que faltou pouco empenho para conseguir manter o programa de HIV ali na crista da onda. E aí você tocou um assunto muito importante, que foi muito comentado, né, nas últimas eleições. Como anda a questão do tratamento, o acesso ao tratamento do HIV às pessoas que vivem com HIV hoje no Brasil? Existe o risco dessas pessoas terem seu tratamento interrompido por falta de recurso? A gente sabe que agora, nesse mês de outubro, mês que acabou de passar, a gente teve um anúncio de um corte de verba para o programa de HIV de 18% para o ano que vem. Em 2023, o orçamento que foi projetado, ele é 1/5 menor do que o de 2022. Se nada for feito, a gente em 2023 vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar e não vai ter como dar remédio para todo mundo. Mas eu nem me preocupo com isso, porque isso não vai se sustentar, isso vai mudar. Eu acho que esse corte não vai perdurar com a troca de governo e a gente vai voltar a ter o orçamento completo. Então, digo para as pessoas que vivem com HIV do país, calma, agora não está tendo falta de dinheiro nenhum. Porque, né, deve ter virado um pânico geral. Claro, né? Até porque eu acredito que vem até pessoas do Mercosul, de outros países, vêm para o Brasil para se beneficiar do programa daqui. Não só do Mercosul, mas da África também. Tem gente que vem, eu já vi lá no Hospital das Clínicas, mulher cis que vive com HIV de Angola, que quando engravida, vem fazer o pré-natal e o parto e o tratamento todo aqui no Brasil. Aí eu até perguntei para ela, mas lá em Angola você não tem acesso ao tratamento? Ah, tenho sim. E por que você vem para o Brasil? Ah, porque aqui é melhor e eu consigo também fazer umas comprinhas na 25 de março para o enxoval do bebê. Aí eu falo, legal, que bacana. Então acho que a ameaça que havia do orçamento do programa de HIV, isso vai ser recomposto no ano que vem, fique muito tranquilo. Então, é real. É real.
Porque isso foi muito, né, debatido. É real, não é real? Foi desmentido? Desmentido? Então, assim... Não, isso foi anunciado. 18% de corte do programa de Uau. HIV, que foi o terceiro maior corte do Ministério da Saúde. O maior de todos foi o corte do programa de saúde indígena, que teve 60% de corte da verba. Então, imagina. Bom, vamos torcer para que esse próximo governo, né, consiga manter o programa Assim, que começou lá com o José Serra. sim, né? fez uma E coisa maravilhosa. fez uma E os maravilhosa. primeiros mandatos do Lula, ele cuidou muito bem, né, Sim. do programa de HIV. Por isso que eu digo, quem vive com HIV, fique tranquilo que serão 4 anos bons, que a gente terá pela frente. Bom, Rico tá falando, hein? Então, acredite em mim. Vamos confiar, né? Agora, Rico, questão da vacina. Você lidera um programa de vacina, né? Uhum. De prevenção ao HIV. Como funciona esse programa? Existe uma luz no final do túnel para a cura do HIV? Vamos lá. Você está falando de um estudo que a gente conduz lá na USP, chamado Mosaico, Aham. que o estudo Mosaico ele está sendo conduzido em diversos centros do mundo, e eu participo da coordenação do Mosaico ali na USP. E o que é o Mosaico? É um estudo, um ensaio clínico que está testando um candidato à vacina preventiva do HIV. Preventiva no sentido de eu tomo a vacina para não pegar HIV. Mas ainda vocês trabalham com placebos ou não? Sim. Né? O estudo Mosaico Placebos, tá, ok. pegou 3.800 pessoas no mundo todo, todas elas com critérios de vulnerabilidade ao HIV, e embaralhou elas e sorteou. Metade recebeu a vacina de verdade, experimental, e a outra metade recebeu placebo. E a gente acompanha essas pessoas ao longo do tempo para saber se quem tomou a vacina experimental pega menos HIV do que quem tomou o placebo. E aí, sempre que eu falo isso, quem não trabalha com pesquisa clínica faz essa cara que você está fazendo, que fala, e uma pessoa tomou placebo, está ali vulnerável ao HIV? Eu te digo, essa pessoa foi informada disso, ela assinou um termo de consentimento dizendo que ela sabia que ela poderia receber placebo, e por fim, é assim que a gente faz pesquisa de vacina com todas as vacinas. Vacina de Covid foi testada assim, a gente pegou um grupo de pessoas vulneráveis à Covid, embaralhou e sorteou para receber ou a vacina de Covid ou placebo, e acompanha ao longo do tempo. Ué, e alguém topou entrar nesse estudo? Um monte de gente. Então, isso é normal. E já aconteceu de testes que vocês já fizeram usando placebo e o remédio em si, de pessoas que usaram placebo pegarem e... Claro. E elas não falavam nada? Elas, tipo... Lembre-se, André, que a gente não pegou essas pessoas no mundo e falou assim, ó, vem cá, a partir de agora eu quero que você pare de usar camisinha e comece a transar com quem você transa, tá bom? Mude, pare de usar PrEP, pare de usar camisinha e tome o placebo. Não é isso. Todas assinam um termo, a gente pegou né? pessoas que já estavam vivendo de maneira vulnerável. Sim. E a gente, na inclusão do Mosaico, falava, você sabe que existe PrEP, né? Aí ele falava, sei, mas eu não quero tomar. Você sabe que existe camisinha? Sei, mas não quero usar. Então tá bom. Que louco! Existe, gente, assim, uma roleta existe. Russa? Roleta russa também é muito pesado de se dizer. Existem pessoas que não gostam da camisinha, existem pessoas que não querem tomar PrEP, que não gostam de PrEP. Mas ela tá muito vulnerável? Ela já estava. Não foi eu que pedi para ela ser vulnerável. E tem o outro lado da mesma moeda, que é assim, a pessoa que entra no estudo desse tem um certo altruísmo, de falar assim, eu sei que só é possível descobrir se a vacina protege ou não do HIV se for desenvolvido um estudo como esse. Então, eu quero ajudar nessa pesquisa. Eu sei que eu estou correndo risco de receber placebo e de não estar protegido do HIV, porque eu recebi placebo, e eu sei que eu posso me infectar, mas eu estou contribuindo com a ciência. Tem um monte de gente que topa fazer isso. E tem um altruísmo. O mais importante é que essas pessoas estejam conscientes, né, desse estudo e do seu comportamento. Né? Isso, aí tem gente que fala assim, eu não participaria de jeito nenhum, mas se a vacina mostrar que protege, eu quero tomar vacina. Eu falo, beleza, tem alguém que está topando entrar no estudo, fique tranquilo.
Maravilha. Agora vamos fazer uma coisinha assim, assim, uma coisa bem simples, né? Pergunta e resposta, Tá né? bom. E eu acho que também você pode até me ajudar em algumas situações que eu acredito que muitas pessoas ainda não têm, estão um pouquinho mais desinformadas em relação a isso. Vamos né? lá. Eu sou um paciente soropositivo. Que vive com HIV. Perdão. Que eu Sabe sou... por que não soropositivo? Aham. Que na parte do estudo dos termos dentro desse mundo do HIV, o soropositivo caiu por terra, Uhum. porque quem é soropositivo é o teste, é o exame. E o soropositivo está indetectável. Pode estar indetectável. A não? gente prefere pessoas que vivem com HIV HIV. porque você coloca a pessoa na frente, Uhum. a vida dela antes e depois o HIV, que está controlado, que está indetectável, que não está fazendo mal para a saúde dele. Sim. Você colocar o soropositivo na frente, você está colocando teste, como se a pessoa fosse um teste positivo. E não é. A pessoa é uma pessoa que vive... E é muito engraçado quando vai se né, mudando as terminologias. Casal sorodiscordante era um termo que a gente usava para... E não é mais? Não. Casal sorodiscordante era aquele que um vivia com HIV e o outro não. Agora, o termo preferido é sorodiferente, porque eles não discordam em estar juntos. Eles concordam, eles querem estar juntos, eles apenas são diferentes. Um vive e o outro não, com HIV. Ok, então, uma pessoa que vive com HIV e tem o tratamento lá certinho, antirretroviral, está indetectável, carga viral zerada. Uhum. Então, tá namorando ou tá casada com uma outra pessoa, não, como eu posso dizer? Não tem risco de transmitir o seu vírus? Não, que não tem HIV, uma pessoa pessoa que não vive com HIV. Que não vive com HIV, ok, pode transar sem camisinha? O que eu te digo é que uma pessoa que vive com HIV em tratamento, com os exames todos dentro do esperado, carga viral indetectável, saudável, sem nenhuma outra IST, essa é uma pessoa que não tem risco de transmitir nada para a sua parceria sexual. Mas, se ele e o seu parceiro... forem promíscuos... não estão falando sobre esse assunto, eu sugiro que eles conversem sobre... O HIV indetectável não tem risco de transmissão, mas será que o outro ali não tem uma sífilis, não tem uma hepatite C, não tem uma gonorreia? Por isso que é legal que eles conversem sobre esse assunto. Mas se eu vivo com HIV, agora eu vou falar uma coisa polêmica, aí vai ter um monte de gente que vai me odiar aqui. Se eu vivo com HIV... Aqui é sem reservas. Tá. Estou me tratando, não tenho namorado fixo, não estou casado nem nada, e tenho parceiros casuais. E eu estou tomando meu remédio e estou indetectável. Eu preciso contar do meu HIV para todo mundo e dizer que eu estou indetectável e que por isso não tem risco de eu transmitir? O que você acha? Eu acho, a minha opinião é que não. Esse é o tipo de coisa que faz parte... Se você não é um risco para a sociedade e para o outro... Você não precisa ficar se expondo. Você não precisa se expor. Lembra da sorofobia que a gente falou no começo? Exatamente. Será que esse cara com quem eu vou transar tá me contando tudo da vida dele? E pode acontecer também de quando você tá envolvido emocionalmente com uma pessoa que você chegou num estágio que você fala assim, não, eu tô muito envolvido, agora eu preciso contar. Agora eu quero contar? Quero contar, ninguém não que obrigado. Eu preciso contar. Ninguém agora é obrigado eu quero contar. A contar. E aí, eu acredito que você deve ter visto muita gente falar assim, meu Deus, não quero mais. Aí dá uma desculpa. Cada vez menos, viu? Por quê? Porque a pessoa que fala, meu Deus, sai daqui, não te quero mais, é a pessoa que não está atualizada em relação ao que tem hoje de moderno de prevenção de HIV. Sim. E você tinha perguntado se eu sou um médico à frente do meu tempo. Eu acho que em 2014, quando eu escrevia no Universo AA, eu era. Agora, já tem um monte de gente que entendeu que a ciência produzida até agora nesse mundo da prevenção é bastante robusta. Então... se uma pessoa não está atualizada com os temas e termos de prevenção, ela vai falar, sai daqui, você é perigoso, eu não quero pegar AIDS, é assim que eles falavam, né? Eu não quero pegar AIDS de você, e não é AIDS, né? É o vírus, HIV. Exato, se ele tiver atualizado, ele não vai pular fora. Tem vários pacientes, inclusive, que trazem para mim na consulta,
Tô, há 1 ano já com o cara, tô apaixonado, a gente vai morar junto. E eu acho que eu quero contar pra ele, mas eu tenho medo de contar E o cara sozinho. sumir. Isso. Conta comigo, Rico. Aí ele leva o namorado um dia na consulta e ele fala: eu trouxe Terapia você. de casal. Terapia de casal. E até agora eu já fiz isso com dezenas e dezenas de casais, nenhum o cara pulou fora. Ah, que legal. Em várias vezes o cara falou assim: meu Deus, como eu era ignorante. Eu achava que. E alguma besteira. Pois é, mas ele fala assim, como eu era ignorante. Então, assim, a nossa sociedade ainda é muito ignorante. Sim. E como que você vê isso? Você acha que a gente ainda vai conseguir chegar num estágio que as pessoas vão dizer assim, eu vivo com HIV, assim como eu tenho diabetes. Como é no Canadá, como é na Alemanha, que as pessoas colocam no Grindr ali. Ah, sim. Positivo e indetectável. E ele sabe que ninguém vai deixar de querer sair com ele por causa dessa informação? Eu acho que sim. Mas, da mesma maneira que aquela incorporação de novas tecnologias no tratamento do HIV precisa de empenho, vontade política, a gente também precisa de empenho e vontade política para conseguir disseminar de forma mais clara esse tipo de conteúdo de educação. Apesar que às vezes eu percebo pela convivência, né, com várias pessoas e no nosso mundo, que às vezes é preferível a pessoa hoje em dia ela nem pergunta mais, eu acho, para outra, porque é mais fácil uma pessoa que vive com HIV falar que ela toma PrEP e tá tudo bem. Porque existe menos sorofobia com a pessoa que toma PrEP do que a pessoa que vive indetectável. Porque a pessoa que vive com HIV, né? Ela é indetectável, ela não passa, ela está na mesma situação de quem toma PrEP. Até melhor, porque até melhor. Existem casos de pessoas que mesmo tomando PrEP se infectaram por HIV no mundo. Por isso que quando eu falei para você que às vezes muitas pessoas falam assim, mas quem usa camisinha? Ninguém usa camisinha. Muita gente usa, mas mesmo com um monte de gente não usando, os novos casos estão caindo de HIV. É que a gente vive aqui numa bolha, né? Em São Paulo. São Paulo é uma bolha. Então, se essa bolha crescer para o resto do Brasil, que a gente seria vai muito ver bom se ela os casos crescesse, caírem. né? E para isso precisa de empenho também. É verdade. Fazer divulgação, fazer propaganda. Você já viu alguma propaganda de PrEP na TV? Não. Você sai do Brasil, tem no ponto de ônibus. Tome PrEP. Que legal. Então, no Brasil não tem. Não tem. Como é que a gente consegue tanta gente aqui em São Paulo tomando PrEP? Rede social, um fala pro outro, no aplicativo eu vi, meu amigo tá tomando e tudo. O que é isso? Me conta. E espalha. Agora, quem, por exemplo, transei, gozou dentro, chegou, tava drogado, tava bêbado, tava louco e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Uhum. Aí tem o PEP. Isso. A PEP, profilaxia pós-exposição ao HIV, também é uma forma de prevenção que usa medicamentos. Mas, diferente da PrEP, a PEP é tomada depois de uma exposição. E você acha que as pessoas têm vergonha de tanto da PrEP como da PEP? Então, por exemplo, ela fica com receio de ir ao hospital, no serviço do SUS para pegar e se expor, falar da sua intimidade e usar da PEP. Super. E aí eu quero falar sobre o teu projeto que eu achei maravilhoso, Vem Libre, que chama Vem Libre. Isso. Que exatamente que você mantenha a privacidade da pessoa, né? Isso. A Vem Conta Libre, um pouquinho dele. A Vem Libre é um projeto que nasceu agora em 2022, no primeiro semestre, que a gente queria perguntar. Eu e a minha sócia, a gente perguntou um para o outro, será que essa onda de telemedicina e delivery que a Covid nos trouxe também pode funcionar como uma forma de ampliação à prevenção do HIV? Ampliação do acesso à PEP, ampliação do acesso à PrEP, será? E a nossa conclusão agora no final de 2022 é super. Que legal. É incrível, porque desde março desse ano a gente está fazendo atendimento na Vem Libre de PEP por teleatendimento e delivery do autoteste de HIV e da medicação da PEP. Só lembrando que a PEP pode ser iniciada até 72 horas depois de uma relação sem camisinha e é um esquema de medicamentos super bem tolerado que é tomado por 28 dias. É como se fosse a pílula do mês seguinte, que a pessoa toma para não pegar HIV. E agora, a partir de dezembro de 2022, a gente vai começar o atendimento da Vem Libre de
PrEP, por teleatendimento e delivery do autoteste da medicação. É importante a gente lembrar que a Venlibre não é uma tentativa de substituir o SUS. Não. Quem está à vontade para ir no SUS e falar com o médico lá suas intimidades, continue. Mas a gente quer ajudar aquela pessoa que é tímida, que tem vergonha, que já passou por uma experiência ruim, de fui buscar PEP e o cara me deu um sermão e falou, na hora de transar sem camisinha, você não quis se cuidar, né? E agora tá vindo aqui no meu plantão encher o meu saco. Eu já ouvi paciente falar isso. Assim como eu vi hoje de manhã um paciente no consultório que vive com HIV falando que trocou de infecto, porque na primeira infecto, depois do diagnóstico da infecção que ele foi, ele perguntou, e o antirretroviral tem algum efeito colateral? E ela respondeu, você não tem direito a escolher, porque você transou sem camisinha. Que horror. Esse tipo de não acolhimento que existe, pode acontecer em qualquer lugar, é uma barreira para que as pessoas acessem essas tecnologias de prevenção. A Venlibre está tentando derrubar essas barreiras. E a pessoa com comodidade do seu sofá consegue ser atendido por um especialista que identifica se existe ou não indicação de PEP ou PrEP ali, e havendo, a pessoa recebe de motoquinha o autoteste e a medicação. Maravilha. Lindo. É com inovação, com tecnologia, que a gente vai conseguir fazer com que os novos casos caiam de HIV. Sem isso, a gente vai ficar enxugando gelo. Se a gente ficar repetindo, use camisinha para sempre, a epidemia não ia acabar nunca. Muito bom. Bom, sempre é bom falar com o Rico, porque eu já, como vocês viram, já aprendi vários novos termos, nomenclaturas e tudo mais. Isso que é a evolução e a gente está sempre aprendendo, porque a informação é tudo. Então, se você pegar HIV, é porque realmente você está muito desinformado. Então, olha, assista esse programa. Nós falamos aqui assuntos valiosíssimos, de extrema importância para a prevenção do HIV, e também para tirar estigmas e para que a gente, né, a cada ano espero que, acredito que em alguns anos a gente acabe totalmente com esse estigma e que vire uma doença como, por exemplo, tenho diabetes, tenho uma disritmia cardíaca. A meta é 2030. A 2030 a gente tem que zerar os novos casos de infecção por HIV. E é isso. Então, pegar HIV, você não pega. Você pega se você não tiver informação. E se você pegar, calma, a gente vai cuidar, você vai ficar bem, vai ter saúde. Exatamente. Não é o fim do mundo. E esse é o mais importante também, porque as pessoas se desesperam, ou porque ela não tem informação, tem o diagnóstico, né? E aí ela se desespera e muitas, inclusive, até se matam, né? Já vi casos, infelizmente. Porque... Isso é sorofobia. Sorofobia internalizada da pessoa falar, eu não consigo lidar com isso. Eu sou tão sorofóbico que eu não consigo lidar com o fato de eu viver com HIV. E elimina a vida dela ali. Eu tive uma notícia de um amigo que ele, na verdade, soube do diagnóstico, não se tratou, porque também não aceitava que ele tinha sorofobia. Dele mesmo. Então, enfim. Olha, uma conversa sempre maravilhosa com Rico Vasconcelos, aprendendo sempre e evoluindo sempre também. Então, olha, muito obrigado, Rick, pela sua presença aqui no nosso podcast Sem Reserva. Na verdade, podcast não, nosso cast, né? E olha, mais uma vez, hoje, dia 1º de dezembro, né, a gente comemora o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, e é um tema que a gente vai continuar falando, batendo aqui sempre, todo ano, informando vocês, levando informação e esclarecimento para todos vocês. Então, muito obrigado e até o nosso próximo Sem Reservas.